Olá, pessoal. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão aqui da Degrau Cultural. Hoje nós iremos falar acerca de dois temas bem bacanas do direito eleitoral. Falaremos sobre hipóteses de inelegibilidade, órgãos da justiça eleitoral. Eu, professora Ariane Casado, e o professor Henrique Sartori. Beleza? Vem com a gente, então. E são temas frequentes em prova, né? É verdade. E uma outra coisa, como a aula é ao vivo, a gente não pode deixar de falar, né? Hoje foi publicada a minuta do edital do pregão para o concurso. Aí a gente já ouviu em sala assim, professor, mas são só 6 vagas. 2 detalhes. Ao longo de 4 anos, validade do concurso em geral é assim. Você acha que vão chamar só 6 pessoas? Não, muito mais. Além do que, tem um detalhe. Eu, desse tamanho, olha a diferença. Eu desse tamanho só preciso de uma vaga. Tá de salto, hein? Tá de salto, isso nem ia comentar, mas enfim. Eu só preciso de uma vaga. Você que é muito menor do que eu, precisa de 2, pra quê? Então, meu caro, você já fez o pior, que é começar a estudar. Então agora, esquece se tem uma vaga, se tem meia vaga, 10 vagas. Estuda o máximo que você puder, vai lá e faz o concurso e segue tua vida. É assim que funciona, não fica estressado. Pouca vaga, muita vaga, isso não interessa. Só precisa de uma. E a maior proporção dos que passam, a grande maioria, é aquela galera que está estudando antes do edital sair. Então você que está aqui assistindo nossa aula, é você que tem chance de fato para passar nesse concurso. Então pega firme agora, o edital não saiu, algumas decisões saíram como a de agora, mas agora é a hora de você conquistar aí seu plano de estudo, manter sua meta, criar uma diretriz e focar direitinho, ok? Então vamos lá. Comecemos. Bom, eu sempre costumo dizer, né, que dentro da sala de aula, que o artigo mais importante, se for me perguntar, professora, qual é o artigo mais importante de tudo, dentro da Constituição Federal, do direito eleitoral, do Código, enfim, eu sempre costumo dizer que é o artigo 14 e todos os seus parágrafos e incisos, porque o artigo 14, ele fala de muitas coisas e cai toda hora em prova, né? E houve mudanças, e essas mudanças que vieram pedindo, né, nos últimos concursos, e são as mudanças que você tem que ficar ligado para você justamente focar e botar asterisco nos seus apontamentos, porque é justamente a mudança que cai na tua prova, tá? E aí, nós vamos falar sobre as hipóteses de inelegibilidade, como funciona isso aí. Antes, eu queria até dar uma introdução para quem nunca viu o direito eleitoral, ou até mesmo para quem já está começando a estudar, ou já viu que quer relembrar também, o seguinte. Direito eleitoral é muito tranquilo, né, professor? É tranquilo porque está dentro da Constituição Federal. Então, é óbvio. Tem ligação com o nosso dia a dia. Exato. Óbvio não é uma coisa assim aleatória, não é direito financeiro, que isso não tem ligação com o seu dia a dia. Exatamente. Isso tem ligação com o seu dia a dia. Você lê jornal, você vê televisão, você vê isso toda hora. Exatamente. Quando você vai começar a aprender o direito eleitoral, você começa a ouvir os noticiários e você percebe, nossa, isso aqui tá errado, não, isso aqui tá certo, pô, bacana, eu tô estudando isso. Por quê? Porque é a tua prática, né? Então, antes de tudo, vamos tentar aí fazer um resuminho básico das condições de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade, né? Bom, as condições de elegibilidade, ou seja, para que o cidadão ele exerça a sua capacidade eleitoral passiva, que é aquela de ser votado, porque a capacidade eleitoral ativa é aquela de você votar, ok? E aí, para que você exerça a sua capacidade eleitoral passiva, você precisa respeitar 3 momentos dentro desse processo aí de elegibilidade. Como? Quais são esses processos? E essa fase, né, temporal é muito importante, né, professor? Que cai isso direto em concurso. Primeiro, você precisa se registrar, tá? A um partido político. No ato do seu registro, você vai ser auferido, né, nesse ato, algumas hipóteses, algumas situações. Quais são elas, por exemplo? Quais, professor? Quais são aquelas que são auferidas no registro? Idade mínima, não é isso? Muito idade mínima, né? De 18 anos, isso, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, né? Só que tem um porém aí. Na data do registro, e aí quem acompanha aí nosso projeto, né, Quebrando a Banca, né, professor, que a gente faz, o professor aqui, ele até falou numa questão específica o seguinte, nessa data do registro, é auferida a idade mínima de 18 anos. Porém, tem uma ressalva, né, professor? Que é daquele menor emancipado, né? O menor emancipado, ele pode se registrar
Só não pode chegar na hora da posse e ocupar um cargo, não é, professor? Isso. Então ele não pode na hora da posse, exemplo, eu tenho 17 anos, sou menor emancipado, estou lá me registrando, tenho 17 anos, ok? Posso ser emancipada. Mas se eu chegar lá na data da posse e eu tiver 17 anos ainda, aí não pode. Eu preciso já estar com 18 anos completos para, por exemplo, tomar posse de um cargo de vereador. Mas isso não impede que com 17 anos emancipados, né, eu possa me registrar. Então, há nesse registro essas situações específicas. Além disso, eu tenho o momento do pleito, que é aquele momento do litígio, né, professor? Do combate, né, que a gente costuma brincar, né, que é do combate. E aí, nesse momento do pleito, do litígio, o que é auferido aí? O que é verificado? Duas situações. Que é o domicílio eleitoral, de quanto tempo, professor? De 1 ano. De 1 ano. E a filiação partidária, que são de 6 meses? 6 meses. Ele é passei. maravilhoso, viu? Então, nós temos aí... Olha, gente, ele é muito maravilhoso, ele é muito inteligente. Professor, aqui, ó, a aula dele, eu já, antes de ser professora, eu já fui sua aluna. E olha, Sabia, e eu sou fã desse cara aqui. Então, vamos embora. Eu nunca contei isso pro senhor, né? Não. Verdade, nunca contei isso pro senhor. Do senhor e do professor Arnaldo. Arnaldo de Paula, de português. E aí, nessa fase, então nós temos 3 fases, que é primeiro a fase do registro, depois a fase do pleito, na qual eu verifico a filiação partidária, domicílio eleitoral, e depois eu tenho a data da posse, porque quando acaba o pleito, eu tenho a diplomação dos eleitos, correto? E aí a diplomação dos eleitos, eu verifico quem ganhou aquela eleição. Só que, gente, normalmente as eleições, elas acontecem em quê? Outubro, setembro, né? E aí ali... aquela pessoa já está apta a exercer aquele mandato? Claro que não, né? Então ele só vai poder exercer no exercício seguinte, né? E aí sim a data da posse. Então na data da posse que serão verificadas as idades mínimas para cada cargo. Que aí nós vamos verificar, né? Os cargos de vereador, prefeito, governador, presidente, senador e deputados. Tudo bem? Ok, então. Então, analisando aí essa situação bacana aí, essa análise temporal de condições de elegibilidade, passamos então para as condições de inelegibilidade. E aí, nessas condições, nessas hipóteses, né, de inelegibilidades, a gente tem as hipóteses das inelegibilidades absolutas, as inelegibilidades relativas, as diretas e as reflexas. Fala um pouquinho, professor, que eu estou falando. Não, pode seguir, está continuando. Então... É só fazer uma observação, né? Que a inelegibilidade, ela só impede o cidadão de ser eleito. Mas ele continua a exercer os demais direitos políticos, sim. Por exemplo, o inelegível, ele pode votar? Lógico que pode. O inelegível pode participar de partido político? Pode. Ele exerce todos os direitos políticos, menos um, ou de ser votado. Os outros ele exerce. Diferente quando você estuda o artigo 15 da Constituição. Aí você estuda hipóteses de privação de todos os direitos políticos. Tanto que nas hipóteses do artigo 15 da Constituição, aquele que privado de todos os direitos políticos, ele inclusive tem o seu título de eleitor cancelado. Aqui não. Aqui ele só não pode ser eleito, só não pode ser votado. Os outros direitos políticos, ele continua a exercer normalmente. Pô, perfeito. E aí, meus amores, o que significa, né, essas hipóteses de inelegibilidades absolutas, relativas, diretas e reflexas? Você nunca mais vai esquecer isso. Primeiro, a absoluta é aquela na qual eu não posso concorrer a nenhum cargo, né? Acho que eu botei aqui pra gente o Isso. slide. Eu não posso concorrer a nenhum cargo. E aquela hipótese de inelegibilidade relativa? Eu acho que não. Não, apertei onde não devia. Enquanto isso eu vou falando, vamos lá. E aí, essas hipóteses, né, de inelegibilidades relativas, eu posso pleitear a certos cargos, porém outros não. Então, por isso que é relativa. Eu não posso pleitear a determinados cargos. Agora, a inelegibilidade direta é aquela que atinge diretamente o candidato, diretamente a você que está pleiteando um cargo político. Agora, a inelegibilidade reflexa, o nome já diz, meu querido ou minha querida, é aquela que reflete para o seu cônjuge, o seu
Pronto, então continuando. Desculpa, a falha foi minha. Vamos lá, falha técnica aqui rapidinho. Vamos voltar, não sei da onde, né, foi cortado, mas voltando aqui. Das inelegibilidades absolutas, relativas, diretas e reflexas, é o seguinte. A absoluta é aquela na qual você não pode concorrer, pleitear a cargo nenhum. Agora, a relativa é aquela na qual eu posso para determinados cargos. Aliás, eu não posso, né? Estou inelegível para certos cargos. Mas aquela inelegibilidade direta é aquela que o nome já diz. Ela atinge diretamente o candidato. Mas a inelegibilidade reflexa, ela reflete outra pessoa, reflete o parente, reflete o cônjuge. Ou seja, não atinge aquele candidato diretamente. Ela se reflete. Por isso que é uma inelegibilidade reflexa. Ok? Quer ver um exemplo? Tá lá no artigo 14. Parágrafo 7º, dizendo que se alguém detentor de mandato eletivo do cargo de poder executivo, exemplo, prefeito, governador, presidente, e tiver alguém da sua família, cônjuge ou parente consanguíneo ou afim por adoção até o 2º grau, essa pessoa não poderá pleitear a um cargo do Poder Executivo. Por quê? Porque existe uma inelegibilidade reflexa, que reflete a quem? Aquele parente, aquele cônjuge. Então, essa inelegibilidade não é direta, ou seja, aquele candidato, ele está lá, exercendo o mandato dele. Ele está tranquilaço. Para ele, não interessa em nada, não atinge nada. Agora, só vai refletir aquela pessoa que está querendo pleitear um outro cargo. Tudo bem? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui, então, absoluta. Então, quem são os inelegíveis absolutos? Olha aqui, ó. Perdão, tá aqui embaixo, né? Os inalistáveis e os analfabetos. Então, olha aqui, ó. Como a professora falou, né? Inelegibilidade é uma condição. É uma condição que impede alguém de ser eleito. Se essa condição é absoluta, significa o seguinte. Esse aqui não pode candidatar-se a cargo algum, em lugar nenhum, em eleição nenhuma. Então, aqui a condição é pessoal e é absoluta, sem exceção. Então, mais uma vez, quem são os inelegíveis? São os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Estrangeiros e conscritos. E os analfabetos. Joia. Só uma ressalva, perdão. Os conscritos são todos os militares? Não. São aqueles que exercem serviço militar obrigatório. Aquele rapaz que completa 18 anos, ele precisa se alistar em qualquer força armada, ele precisa completar aí o serviço, se ele não for, né, como se fala? Se ele não for... Recruta. Não, se ele não for deixado de lado, né? Se ele for realmente tiver que exercer, se não sobrar, isso. Se ele não sobrar, ele precisa exercer 1 ano de serviço militar obrigatório. Esses meninos, eles são chamados conscritos, tá? Isso aí. Aqui 2 súmulas do TSE que falam acerca da condição do alfabetizado ou do analfabeto. A súmula 15. Olha o que ela fala. O exercício de cargo eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetização do candidato. Ou seja, eu tenho um candidato que numa eleição passada exerceu um cargo eletivo e agora quer se candidatar de novo, quer se candidatar à reeleição. Porque ele já exerceu um cargo eletivo, presume-se que ele seja alfabetizado. Não. Se o juiz eleitoral, se o órgão competente pelo registro entender que há motivos para crer que aquele candidato não sabe ler e escrever, pode submetê-lo a um teste? Pode. Ou seja, o fato de ele ter exercido um cargo coletivo não gera presunção de alfabetização. Perfeito. Beleza? Outro detalhe. Aí eu tenho um candidato que não tem diploma de escolaridade nenhum, mas tirou carteira de habilitação. Ora bolas, quem é que dirige sabe o que eu estou falando. Você não tira a carteira de habilitação sem saber ler e escrever, é impossível. Tem uma série de testes que você tem que fazer, que são testes escritos. Então, aqui é o contrário. Se o candidato, embora não tenha diploma de alfabetização nenhum, diploma escolar nenhum, se ele tem carteira de habilitação, isso faz presumir que ele seja alfabetizado. Ok? E mais uma coisa. Até no sentido que a professora falou agora. Olha aqui, ó. Isso é uma questão que já caiu em prova. Aliás, você vai ver uma questão agora. Então, analfabetos, eles são inelegíveis. Mas olha aqui, ó. Eles são alistáveis. Perfeito. É isso? É isso. Como é que isso aparece em prova? Olha aqui, ó. Questãozinha 2017. Ele pede a incorreta. Qual é a incorreta? Essa aqui, ó.
Os analfabetos são inalistáveis e inelegíveis. Repara que é um jogo de palavras ridículo, mas é assim que cai em prova. E acaba passando despercebido, né, às vezes. Isso aí. Então, olha aqui, ó, o correto é, analfabetos, eles são alistáveis, mas inelegíveis. Então, se a banca fala inalistáveis e inelegíveis, falso. Se ela fala inalistáveis e elegíveis, perdão, falso. Deixa eu repetir. Se ela fala inalistáveis, elegíveis, falso. Se ela fala alistáveis, elegíveis, falso. O certo é alistáveis mais inelegíveis. Esse joguinho de palavras cai em prova toda hora. Exato, e são então, alistáveis facultativamente ao voto, né? Perfeito. Bom, e aí, olha o momento aqui, né, que nós falamos constituem restrições para os momentos das eleições. Por que eu disse para você que há 3 momentos, né, muito importantes para que a gente entenda dessas condições de elegibilidade? Por quê? Porque na hora da prova ele muda uma palavrinha. Lembrar de uma coisa: a sua prova, a sua banca, né, seja ela qual for, tanto FCC, CESP ou aqui, né, estão imaginando, mas certamente será uma banca bem legalista, porque é de costume, as últimas provas foram muito bem legalistas. E aí muda uma palavrinha, é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, preste atenção. Quando eu estou na fase, primeiro tem a fase do registro, a fase do pleito e a fase da posse. No registro, eu verifico a idade mínima, que a idade mínima para se eleger é de 18 anos. Só que, salvo o menor emancipado, que pode se registrar, mas desde que na data da posse ele tenha 18 anos no mínimo. Ok. Sendo que na data da posse é aquele momento em que eu verifico a idade mínima para cada cargo. Ou seja, se eu estou lá querendo pleitear um cargo de presidência da República e aí eu tenho 30 anos, eu não posso. Eu sou inelegível relativamente, diretamente para o cargo de presidente da República. Mas são todas as idades que são auferidas na data da posse? Não. São todas as idades, salvo a idade para vereador, que o mínimo é de 18 anos, que é automaticamente verificada na data do registro. Então, perceba, na data do registro, eu não verifiquei uma idade mínima de 18 anos. Então, automaticamente, lá ali no registro foi verificado e não será verificada novamente na data da posse. Tudo bem? E na hora da tua questão, ele bota assim, serão oferidas todas as idades na data da posse. Só que não, há uma ressalva no que tange aí ao cargo de vereador, que automaticamente é verificada na data do registro e não da posse. Ok? Bom, falou uma coisinha aqui? Não, só fazer um alerta, né, que a inexigibilidade absoluta, como a gente falou agora há pouco, é uma condição que impede alguém de candidatar-se a qualquer cargo, em qualquer eleição, em qualquer lugar. Já nas relativas, como a professora falou agora há pouco, é diferente. Aqui, a princípio, recai sobre alguém uma condição de inelegibilidade, mas para essa condição sempre vai haver uma exceção. Então aqui, alguém é inelegível, em regra, mas para essa regra há uma exceção. Então olha aqui, ó. O primeiro caso é por motivos funcionais e para o mesmo cargo. O que significa isso? Olha aqui, ó. O presidente, os governadores, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso de mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então olha o raciocínio. Se você é presidente, governador, prefeito, se você já está no cargo e quer candidatar-se de novo ao mesmo cargo, não pode. Você é inelegível, salvo a possibilidade de uma e só uma reeleição. É isso. É isso. E só dando uma continuidade, um acréscimo, isso aí segue o princípio da vedação ao terceiro mandato, né? Sim. Porque princípio, gente, é muito importante. Quando vocês verificam, sempre falo isso para os meus alunos, quando vocês se depararem com princípios, seja em direito constitucional, eleitoral, administrativo, enfim, foquem, porque é 30% da tua prova. Pode ser que caia uma questão específica de princípios, mas também pode ser que caia uma questão de princípios misturado com outro tópico da matéria. E aí fica ligado nessa parte, tá? Sim. Olha aqui, ó, uma questãozinha para a gente treinar. Perdão. A Constituição não impõe nenhuma limitação ao número de reeleições possíveis para o secretário federal e o senador da República. Tá certo isso? Certíssimo. Porque olha aqui, ó, a restrição ou a limitação de apenas uma reeleição
é para os cargos executivos, presidente, governador e prefeito. Cargo legislativo não tem limites. Outro dia, o Jornal Globo, aqui no Rio de Janeiro, publicou uma matéria enorme, de página inteira, com o deputado federal Milo Teixeira. Ele está no exercício do seu 11º mandato consecutivo. Ou seja, ele é deputado federal há 43 anos consecutivos. Pode? Lógico que pode. Deputado é lógico que pode. Não poderia se fosse presidente, governador, prefeito. Tranquilo? E mais uma coisa. Ele fala aqui, o presidente, governador, prefeito e quem os houver sucedido ou substituído. Bom, em regra, quem substitui o presidente? O vice. E o governador? O vice. E o prefeito? O vice também. Então esse dispositivo, ele impede que titular e vice se reelejam mais do que uma vez. Tranquilo. Perfeito. Do próprio Bolsonaro aí, quase 30 anos, já 30 anos, né? Isso mesmo. É direto aí. É. Bom, agora o parágrafo 6º. Vai estabelecer elegibilidade para outros cargos. Então, no parágrafo 5º, para o mesmo cargo. No parágrafo 5º, eu sou presidente, governador, prefeito. Quero candidatar-me ao mesmo cargo. Não posso, em regra, salvo uma e só uma reeleição. Aqui não. Para concorrerem a outros cargos. O presidente, governador, prefeito deve renunciar 6 meses antes. Ou seja, perdão. Não. Então, se eu quero me candidatar a outro cargo, se eu já sou presidente ou governador ou prefeito, quero candidatar-me a outro cargo, em regra, não posso. Salvo se eu renunciar pelo menos 6 meses antes. Por exemplo, eu sou presidente da República, eu quero pleitear um cargo de governador. Eu vou lá, renuncio o quê? 6 meses antes do pleito, e aí eu posso, na próxima eleição, pleitear. Aí isso não vai infringir o princípio da vedação ao 3º mandato, ok? Perfeito. É uma coisa importante aqui, né? Quando a gente fala aqui, ó, deixa eu voltar aqui um instante. Quando a gente fala aqui, olha aqui, ó, em reeleição, aqui nesse contexto para a gente, o termo reeleição embute obrigatoriamente a ideia de ser uma eleição subsequente para o mesmo cargo, senão não é reeleição. Em 2018 o Lula pode voltar? Pode voltar. Vai ser reeleição? Lógico que não, ele não está no cargo. O presidente hoje é o Michel Temer. Isso aí. Ok? Tranquilo. Então, olha aqui, ó. Isso aqui. Então, repara o seguinte. Deixa eu voltar lá. Desculpa, mas eu quero um negócio que eu quero te mostrar, que é tema de questão. O parágrafo 5º. Ele falou do titular do cargo e o vice. Então, se você é presidente ou vice, governador ou vice, prefeito ou vice, reeleição só uma única vez. Tranquilo. Mas olha aqui, ó. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Olha o que ele fala. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, governador, prefeito deve renunciar. No parágrafo 6º, vê se ele fala assim. O presidente, o prefeito e quem os houver substituído. Ele fala isso? Não fala. Então, o parágrafo 6º, ele só exige a renúncia 6 meses antes da eleição do titular do cargo. Do vice, não. Então o vice pode candidatar-se a outro cargo eletivo sem renunciar à condição de vice? Pode. Desde que. Olha aqui, ó. O vice-presidente, o vice-governador, o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando seus mandatos, ou seja, sem renunciar à condição de vice, desde que, nos últimos 6 meses do pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular. Olha aqui, ó. Para ilustrar isso aqui. Quer caneta aqui? Não, tá aqui. Vamos fazer aqui um exemplo rápido. 2002. Em 2002, o presidente do Brasil era o Fernando Henrique Cardoso, para quem esqueceu. O Fernando Henrique Cardoso, na eleição de outubro de 2002, ele não podia mais se candidatar à reeleição, porque ele já havia sido reeleito em 98. Joia. Então, o Fernando Henrique Cardoso, na eleição de 2002, ele não renunciou, não se candidatou a outro cargo, ficou no cargo até o final. Joia. Só que em junho de 2002, o Fernando Henrique Cardoso teve que fazer uma viagem para a Europa. Bom, a regra é, se o presidente se ausenta, quem vai substituí-lo? O vice.
Ah, joia. Só que se o vice, olha aqui, ó. Se o vice, em junho, há 3 meses de eleição, junho, não, 3 meses não, há 4 meses de eleição, se em junho, há 4 meses de eleição, o vice assume o lugar do presidente, por uma semana, ele se torna inelegível. É o que ele está falando aqui. Então, olha o que aconteceu. Olha aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é 2002, né? Pelo amor de Deus, não esquece isso. Presidente por 7 dias. O presidente do STF, em 2002, Marco Aurélio Mello, assumiu a presidência da República durante viagem de FHC à Itália. Bom, beleza. Esta é a 4ª vez na história do Brasil que o presidente do STF, o 4º na lista da presidência, assumiu a presidência. Mas assumiu por quê? Não estou entendendo. Olha aqui, ó. Em ano eleitoral, exemplo 2002, se o político assume a integralidade de um cargo executivo, ou seja, se o vice-presidente assume o lugar do presidente, ele se torna inelegível. Então, se o vice-presidente, Marco Maciel, candidato ao Senado, o presidente do Senado, na época, né, Ramos Tebet, candidato à reeleição, e o presidente da Câmara, então o Aécio Neves, candidato ao governo de Minas, se assumisse a presidência da República, ficariam impedidos de se candidatar a qualquer cargo coletivo, salvo o de presidente da República. E todos viajaram também. Aí então o Frederic foi para a Europa, o vice foi para outro canto, o presidente do Senado para outro, da Câmara para outro. Sobrou para quem? Para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque se um deles fica, se assume, se torna inelegível para qualquer outro cargo, salvo para presidente na condição de reeleição. Beleza? Show de bola. Exercício. Vice-governador que não tenha sucedido ou substituído o governador durante o mandato não precisará se desincompatibilizar no cargo no período de 6 meses antes do pleito para concorrer a outro cargo eletivo. Tá certo. Só um pequeno detalhe, né? O vice-governador, olha aqui, ó, faz de conta. Deixa eu... O mandato do Fernando Henrique Cardoso começou em janeiro de 98. Se entre janeiro de 98 e abril de 2002, o vice-presidente, o Marco Maciel, tivesse substituído o Fernando Henrique Cardoso, não tem nenhum problema. Ele podia substituir à vontade. O que ele não podia substituir nos 6 meses anteriores. Só que esse alerta, mas a questão está certa, né? Então, o vice-governador, se nos 6 meses antes da eleição ele não substituiu o governador, ele pode sim candidatar-se a outro cargo, sem ter que renunciar. Perfeito. Certíssimo. Ok? Professora, essa é sua. Vamos lá. Então, gente, esse artigo aqui, 14, como eu falei, ele é de suma importância. Parágrafo 7º, eu sempre costumo pedir para que os alunos façam uma setinha e combinem com parágrafo 5º e parágrafo 6º também do artigo 14 da Constituição. E olha só, isso aqui é uma hipótese de inelegibilidade reflexa, aquela que se reflete para o cônjuge, para o parente, para outra pessoa, não é diretamente para aquele candidato. Então perceba, olha o que o parágrafo 7º diz. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Então perceba, filho adotivo também pode, também não pode, é impedido. Do presidente da República, do governador de estado, do território, do Distrito Federal, do prefeito e de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, olha só, 3 situações que você precisa entender. Primeiro, essa vedação, essa hipótese de inelegibilidade reflexa é somente para o poder executivo. O parágrafo 7º não fala, né, professor, de deputado, não fala de senador, por exemplo, não fala de vereador, ok? É só lembrar, ela falou agora há pouco do Bolsonaro. Isso. A família Bolsonaro, o pai é deputado federal, um filho estadual, outro é vereador. Quase um nepotismo, mas enfim. Quase um nepotismo, mas... A família Pisciani, um pai estadual, quer dizer, o pai estadual, um filho estadual, outro federal. Então, se o seu parente ocupa um cargo legislativo, você pode candidatar-se a qualquer coisa. Se o seu parente ocupa um cargo executivo, aí não.
Aí você, a princípio, é inelegível no território onde ele exerce as atribuições dele. Exatamente. Então perceba, primeiro, se eu, Ariane, sou detentora de um mandato do poder de governadora. Não tem 30 anos não, cara, pelo amor de Deus. Não, eu sou prefeita, sou prefeita. Acabou de sair da faculdade, sou prefeita. uns 22 e olha. Quem dera, pessoa. Tem 29, chegando lá, vou ter um aninho só, mas ok. Ó, prefeito do município do Rio de Janeiro. Eu quero ser prefeita, mas tem aí um cônjuge meu, que eu não tenho mais, né? Enfim, no futuro terei, quem dera que Amém. Amém. Deixou rico. Glória a Deus. Pessoa, só peço inteligente. Não, só isso, entendeu? Tem que ser rico, bonito e tem outros atributos, enfim. Tomara, né? Mas olha só, duas qualidades não são meio difícil, pessoa. Então, mas enfim, né? Olha ele. Dá um jeito. Então vamos lá. Bom, vamos supor que eu já tenha 30 anos, tá? E aí eu quero governadora de estado do estado do Rio de Janeiro. E aí meu cônjuge, ou minha mãe, meu pai, algum parente meu consanguíneo afim até o 2º grau, queira pleitear um cargo de prefeito do município do Rio. Pode? Não, porque haverá o impedimento, essa vedação aqui no parágrafo 7º. Só que perceba, se porventura a minha mãe, por exemplo, quiser pleitear um cargo de deputada federal. Poxa, mas é do ramo federal, professora, não importa. É do poder legislativo. Então, olha só o que eu vou te explicar agora, que você nunca mais vai esquecer e não vai precisar pegar aquela árvore genealógica, né, do Google, enfim, só para você entender esse grau de parentesco que às vezes dificulta a nossa vida na linha colateral. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aqui a Ariane com o meu cônjuge. E aí eu tenho a minha mãe, o meu pai, eu tenho o meu sogro e a minha sogra, eu tenho o meu filho, eu tenho o meu neto, eu tenho o meu irmão, eu tenho aqui o filho do meu irmão, que é o meu sobrinho. Agora, aqui em cima da minha mãe e do meu pai, eu tenho avós, não tenho? Então eu tenho meus avós aqui. Mas eu posso ter um tio, não posso? O meu tio, por exemplo, ele vai vir, ele é o irmão do meu pai e da minha mãe. Enfim, eu tenho aqui na linha lateral o meu tio. Então, olha só, se por exemplo eu quisesse a minha mãe pleitear um cargo do executivo, ela poderia? Não, porque a minha mãe está no meu 1º grau em linha reta, por consanguinidade. Agora perceba, o teu sogro e a tua sogra são seus eternos parentes, né, professor? Aceita que dói menos. Sabe por quê? Porque olha só, o que serve para você, para mim no caso, vai servir para o meu cônjuge. Porque o artigo, ele é bem claro, ele coloca o cônjuge apartado, ele não coloca o cônjuge como um parente. Então ele coloca cônjuge ou parente consanguíneo ao fim. Então olha só, perceba que o teu sogro e tua sogra serão seus parentes por afinidade, né? Então eles estarão em linha pelo 1º grau. Mas vamos supor que eu quisesse falar do meu irmão. Se o meu irmão ele quisesse pleitear, ele seria o meu parente de 1º grau? Não. Sabe por quê? Ele nasceu da cegonha? Não, ele não nasceu da cegonha. Então eu tenho que ir aqui no gerador para depois descer. Então eu subo e desço. Então eu venho para cá, 1º grau, meu pai e minha mãe, que foram os nossos geradores, depois eu desço aqui pro meu irmão. E se eu quiser saber do meu sobrinho, que é o filho do meu irmão? Aí eu venho aqui, 3º grau. Então, perceba que meu irmão é meu parente de 2º grau. E o meu sobrinho é meu parente de 3º grau. Então, vamos supor que meu sobrinho quisesse pleitear o cargo de prefeito. Ele poderia? Poderia, porque a vedação aqui é somente para o 2º grau. Então perceba, primeira característica, eu tenho que a vedação é para o Poder Executivo e eu tenho que a vedação é somente até o 2º grau. Tudo bem? Agora, e meu tio? Meu tio poderia? Meu tio, por exemplo, está do lado da minha mãe aqui? Não. É meu parente de 1º grau? De 2º, talvez? Não. Olha só, meu tio nasceu da cegonha? Também não. Então eu vou na minha mãe, para eu saber a linha colateral, eu subo nos geradores deles, que são os meus avós, para depois eu descer no meu tio. Então eu vou na minha mãe 1, vou nos meus avós 2, volto no meu tio 3. Então sobrinho e tio, por exemplo, são 3º grau, né, professor? Então aí agora vocês não precisam mais esquecer. O que vai dificultar não vai ser o teu filho, que é 1º grau, não vai ser teu neto, que é 2º grau, vai ser a linha colateral. E aí você primeiro tem que ir no gerador para depois você descer. Então 1º, 2º, 3º. E aí, né, por
por consequência, você atinge o grau aí de parentesco. Tudo bem? Agora, não tem só isso. Ele disse aqui no iniciozinho, no território de jurisdição do titular. Então, perceba, lembra um globo? Imagina aqui um globo, ok? Ai, obrigada, professor. Então, imagina aí um globo. Vamos lá. Isso aqui é o Brasil, tá? E se eu sou presidente da República, o meu território de jurisdição é todo o Brasil. Agora, se eu sou governadora, tem vários estados, certo? Se eu sou governadora do estado do Rio de Janeiro e o meu cônjuge quer ser governador do estado de Minas Gerais, ele pode? Pode. Não há vedação para ele, né, professor? Por quê? É o mesmo território de jurisdição? Não. Mas perceba, aqui no estado do Rio de Janeiro tem vários municípios. Se ele quiser pleitear para prefeito do município do Rio de Janeiro, aí ele não pode. Mas, se eu sou prefeita do município do Rio de Janeiro e ele quer ser prefeito do município de Rio das Ostras, pode? Pode. Não há vedação, né? Porque a jurisdição, ela é diferente. Perceba? Então, memorize aí, entenda, nem memorizar, né? Você tem que entender, porque se entendendo você não esquece mais. Primeiro, essa vedação é para membros do Poder Executivo. Segundo, é até o segundo grau, logo, sobrinho e tio, por exemplo, não entram aqui porque são parentes de terceiro grau. Então, para eles não haverá impedimento. Mas tem uma outra, que é com relação à jurisdição. Então, perceba qual é a jurisdição daquele detentor de mandato. Para aí sim você ver se haverá porque na prova vai vir uma pegadinha para você e talvez ele possa querer mudar aí com relação à jurisdição e dizer aqui que você está numa jurisdição distinta e você cair aí e titubear. Mas você entendendo isso aqui, você não erra mais. Tudo bem? Então, agora, tem um salvo aqui, não tem? Se, por exemplo, esse detentor de mandato, eu, por exemplo, sou governadora de estado, quero que o meu cônjuge, ele seja eleito para um cargo do Poder Executivo. Para que isso ocorra, eu preciso me afastar no mínimo 6 meses antes do pleito. E aí sim, eu me afastando, entrando o vice no meu lugar, ele pode pleitear esse cargo. Então, olha só, se isso ocorrer, eu estarei beneficiando esse meu cônjuge, por exemplo, esse meu parente. Então, você percebe que essa hipótese de inelegibilidade, ela é uma hipótese condicionada. Condicionada a quê? A uma ressalva. Porque se ele, por exemplo, se afastar, aí cessará esse impedimento. Tudo bem? Beleza, então. Ou então, se eu já for, né, titular de mandato eletivo, se ele já for titular de mandato eletivo, ou candidato à reeleição. Tá? Então, pois eu queria fazer um exemplo disso aqui, ó, desse salvo aqui que ela comentou agora, que tem um caso concreto interessante. Perfeito. Olha aqui, ó. O estado de Alagoas. Nós estamos em 2017. 2014, 2010. Isso. Em 2010, lá em Alagoas, foi eleito senador o Renan Calheiros. O Renan pai. Joia. Em 2014, repara, né? Senador tem mandato de 8 anos. Aliás, atenção com isso, né? Senador é o único cargo eletivo com mandato de 8 anos. Ah, professor, por que isso? Isso é uma herança maldita do governo militar, da qual a gente não conseguiu se livrar. Mas, enfim, aceita e pronto, né? Então, o senador tem mandato de 8 anos. Então, Renan Calheiros, ele, em 2010, o seu mandato vai acabar lá para 2019. Comecinho em 2019. 2018, vamos arredondar, para fazer uma conta redonda. Então, o mandato dele vai acabar comecinho em 2019, a gente coloca em 2018, para ficar uma continha redonda. Joia. Em 2014, então o Renan Calheiros era senador. O seu filho, o Renan, filho, se candidatou e foi eleito governador de Alagoas. Ué, mas pode? O pai é senador? Ué, olha, o senhor acabou de falar. São inelegíveis ou cônjuges parentes de que ocupar cargo executivo. Se o meu pai é senador, eu posso me candidatar a qualquer coisa. Tranquilo. Então o Renan Filho se candidatou e foi eleito governador de Alagoas. Joia.
Aqui foi a sua eleição. Ele pode se candidatar à reeleição? Lógico que pode. Então, em 2018, ano que vem, o Renan Filho pode se candidatar à reeleição como governador? Lógico que pode. Uma vez pode. Minha dúvida é, 2018, vai acabar o mandato do Renan pai. Repara, em 2010, o Renan Filho não exercia cargo nenhum. Então, o pai se candidatou e foi para Alagoas, como senador. Em 2018, o Renan pai, ele é filho do governador em exercício. Ele é pai do governador em exercício. Então, minha dúvida é, na eleição de ano que vem, 2018, o Renan Calheiros, enfim, o Renan pai, ele pode se candidatar a senador por Alagoas sendo pai do governador? Pode. Pode por quê? Salvo se já titular de cargo eletivo e candidato à reeleição. É o caso. Então ele pode se candidatar a senador, sim. A senador, sim. E se ano que vem, 2018, com o filho governador, o Renan quiser se candidatar a deputado estadual por Alagoas, pode? Não pode. Federal, não pode. A governador, não pode. Ele só pode se candidatar à reeleição. E como ele é senador, nós podemos candidatar à reeleição como senador. Então é um exemplo prontinho disso aqui, ó. Exemplo do dia a dia disso aqui. Ótimo. Ok? Tudo certo? Perfeito. Bom. Súmula 6. Quer falar, Não, professor? pode falar. Essa aqui é campeã de audiência em prova. Tem até um caso concreto aqui no Rio de Janeiro, que é o caso da Rosinha e do Garotinho. A gente sempre fala isso na sala de aula, com Rosinha e Garotinho. Não, porque é o caso mais, né, todo mundo conhece, recente. Né? Todo mundo pergunta, é o caso da Rosinha e do Garotinho. Enfim, olha aqui, ó. Então, Rio de Janeiro. Em 98. 98? 98. O Garotinho foi eleito governador. Joia. Governador pode se candidatar à reeleição? Sim, pode. Sim, pode. Então, na eleição 2002, o Garotinho podia se candidatar à reeleição? Sim, podia. Mas não quis. E resolveu, então, renunciar ao cargo de governador. Entendi. Porque ele renunciou, a Rosinha pôde candidatar-se. Peraí. Porque ele renunciou e porque ele era reelegível. Aqui o Garotinho estava no seu primeiro mandato. Aqui ele podia se candidatar à reeleição? Sim, podia. Sim, podia. Não quis, renunciou. Mas renunciou por quê? Renunciou porque é irrelevante. Ele renunciou ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Bom, porque ele renunciou, a sua esposa pôde candidatar-se? Pôde. Mas olha, aqui a Rosinha, quando se candidatou, ela não se candidatou à sua eleição. Ela se candidatou à sua reeleição. Mas peraí, ela não era governadora, não interessa. Ela se candidatou à reeleição no lugar do marido. O raciocínio é o seguinte: se pode o mais, pode o menos. O Garotinho podia candidatar-se à reeleição? Sim, podia, mas não quis, renunciou. Então a sua esposa se candidatou à reeleição no lugar dele, é isso? Então aqui é como se o Garotinho tivesse sido reeleito. Tanto que, na eleição 2006, a Rosinha pôde se candidatar à reeleição? De jeito nenhum, não tinha como. Ela já tinha sido reeleita no lugar do marido. Ok? Mas olha aqui, ó, outro exemplo. Faz de conta. Eu tenho um estado qualquer. O governador, que é o A. Então, sei lá, na eleição de 2010, o A é eleito governador. Na eleição de 2014, o A é reeleito governador. 6 meses antes da eleição de 2018, o A renuncia. Porque o A renunciou, a sua esposa ou seus parentes pode candidatar-se à eleição naquele estado. Não, não pode não. Porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. São inelegíveis ao cargo de chefe executivo ou cujo país foi indicado por base do artigo 14 da Constituição Federal, salvo se este reelegível. Então olha aqui, ó. O A aqui já foi eleito.
aqui já foi reeleito. Ele é reelegível? Não. Então, nessa hipótese, por mais que o A renuncie 6 meses antes dessa eleição aqui, os seus cônjuges parentes continuam inelegíveis. Porque se não fosse assim, olha que beleza. Eu e a Eliane somos casados. Eu exerço o cargo de governador. 6 meses antes da eleição, eu renuncio. Ela se candidata. 6 meses da próxima eleição, ela renuncia. Eu me candidato. 6 meses da outra, eu renuncio. Enfim, ia virar uma dinastia. A gente nunca mais vai sair do cargo. Então, para evitar isso, não pode. Ok? Ótimo. Ou tenha falecido, né? Porque já teve também, isso, inclusive, isso. a gente vai ter uma questão agora aqui do falecimento. Isso ok? aí. Perfeito. Deixa eu apagar aqui. Bom, uma coisa importante também é o seguinte: se, por exemplo, houver uma dissolução de sociedade ou vínculo conjugal, né? Seja um casamento ou seja união estável, isso dentro um divórcio, né? Dentro do curso do mandato, isso não vai afastar a inelegibilidade. Então perceba, se eu, por exemplo, sou casada e eu faleço, o meu marido, por exemplo, ele pode vir... Eu falei isso, perdão, agora eu falei de falecimento. Eu me divorcio dele. Ele pode, por exemplo, pleitear a um cargo do Poder Executivo também, na mesma jurisdição que a minha? Não, porque o término, o divórcio, durante o meu mandato, não vai descaracterizar a hipótese de inelegibilidade do parágrafo 7º do artigo 14, tá ok? Agora, óbvio, se eu me separo antes, né, do meu início de mandato, ok, aí já não é mais meu cônjuge. O que vai caracterizar o cônjuge é durante o mandato. Aí, se ali eu me divorciar, isso não vai descaracterizar, ok? Porque também isso aí geraria várias manobras políticas, né? Não, esse caso surgiu num caso concreto no Maranhão, lá com a Rosiana Sarney e com o marido dela. A Rosiana Sarney se elegeu no meio do mandato. Ela se divorciou. Só que ficou provado que o divórcio é uma fraude. Ele se divorciaram e continuaram vivendo na mesma casa. Que diabo de divórcio é esse, né? Se divorciam e não vivendo na mesma casa? Isso não existe. Exato. Por isso que gerou uma súmula vinculante, ok? Bom, outra importante também com relação à homossexualidade. Não importa isso, né, gente? Pelo amor de Deus, estamos no pleno século XXI. Lá em 2013, no Rio Grande do Sul, foi a primeira decisão, né, de união estável acerca de relações homoafetivas e que foi aceita e agora vinculante o casamento para todos os cartórios. Isso não vai dirimir, não vai diferenciar, não vai descaracterizar a hipótese de inelegibilidade. Então, não importa qual for esse vínculo conjugal, se vai ser heterossexual ou se vai ser homossexual, mesmo sendo um homossexual, vai ser inelegível se, por exemplo, for um cônjuge, ok? E aqui um detalhe, pra gente apimentar, já são 10 horas, a gente já pode falar um pouquinho de sacanagem, só um pouquinho. Essa condição de elegibilidade que atinge o cônjuge, quem é cônjuge? É quem contraiu o casamento. Também se aplica na relação, na união estável. O que é união estável? Aquele que vive junto sem ter casado. E também se aplica nas relações de concubinato. Professor, o que é concubinato? Antigo, né? É aquilo que no dia a dia você chama de amante. Esse é caso concreto. Ou seja, lá no município, lá no meio do fim do mato, no meio do mato, não sei onde foi, o prefeito já havia sido reeleito, não podia mais se candidatar, nem podia colocar a esposa. O que ele fez? Colocou a amante. Como naquele caso, a relação entre ele e a amante era uma relação praticamente pública, todo mundo conhecia, os adversários foram à justiça, provaram que os dois eram amantes, e a amante, a concubina, foi se candidatar. Porque de acordo com o TSE, essa condição, ela se aplica então, de inelegibilidade, ela se aplica à esposa, ou melhor, ao cônjuge, ao companheiro ou companheira, e ao concubino ou concubina. Isso, a amante, ó. Não vai se livrar. Não vai se livrar. Dessa vez a amante dançou. E lembrando a relação do homossexual também, ok? Isso. Não importa, é hétero ou homo. Então, vamos para os exercícios. Vamos lá. Paulo, de 35 anos de idade, exerce o segundo mandato consecutivo de prefeito do município X. Vamos supor que seja o município do Rio de Janeiro. Pretendendo candidatar-se ao cargo de governador de estado. Eu tenho toque, não gosto de nada assim. Pretendendo candidatar-se ao cargo de governador de estado, do estado no pleito seguinte. Paulo renunciou ao mandato 6 meses antes das eleições. Então perceba, se ele queria para um outro cargo, ele renunciou 6 meses antes. E aí quem entrou? O seu
Aí, não, ele renunciou 6 meses antes. Assumindo o cargo, então, o vice. Aí entra o vice aí nesse mandato, né? Vamos dizer, tampão. Marcos, de 32 anos. Então, o vice é Marcos, de 32. A idade toda correta, ok? E 2, de 32 anos. Marido de Maria, de 21 anos de idade. Então, perceba. 20. De 20. Desculpa te corrigir. Obrigado. Não, ótimo. De 20 anos, né? Então, vamos lá. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item subsequente. Maria poderá candidatar-se e ser validamente eleita para o mandato de deputada estadual nas eleições imediatamente seguintes à investidura de Marcos no cargo de prefeito, desde que em que estado diverso daquele em que se situa o município X? Não, né? Olha só, Maria, ela quer, desde que se situe no município diverso, ela quer o cargo de deputado, né? Então tá errado, ok? Bom, isso tá lá na súmula vinculante número 6 do TSE. Olha o que diz. São inelegíveis para o cargo de chefe do executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal do titular do mandato, salvo se este reelegível tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Então, ela não precisa, desde que seja no município diverso. É um cargo do Poder Legislativo, tá? Vamos ao próximo. Julgue o item que se segue. Suponha que José, casado com Miriam e prefeito de um município brasileiro, venha a falecer 2 anos após ter sido eleito. Nessa situação, Miriam pode se candidatar e se eleger ao cargo antes ocupado pelo seu marido nas eleições seguintes ao falecimento? A gente acabou de ver isso aqui agora, né? Então, perfeito, tá correto. E repara, né? Ela pode? Pode, porque ele foi eleito. Se ele tivesse sido reeleito, ela não poderia. Aí é somou 6. Exato. Agora, na eleição, sim, porque ele faleceu. Tudo bem? Bom, isso está lá no parágrafo 8º, né? Aliás, parágrafo 8º não, agora falo dos militares, né? Bom, existe aí algumas situações com relação aos militares. Por isso que eu pedi a atenção de vocês na ressalva dos conscritos. Uma vez que conscrito é somente aquele rapaz que exerce o serviço militar obrigatório. Tudo bem? Beleza. Agora, os militares de carreira, né? Os outros militares. Como que funciona para eles? Bom, você precisa perceber que se o militar ele tem menos de 10 anos de efetivo exercício, ele vai ter uma regra. E se ele tiver mais de 10 anos de efetivo exercício, ele terá outra regra. Então perceba, aqui conforme o parágrafo 8º, ele diz que o militar, se constar com menos de 10 anos de efetivo exercício, ele deverá ser afastado da atividade. Mas, se ele tiver mais de 10 anos de efetivo exercício, ele será agregado pela autoridade superior, né? E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação, né? Quando ele for eleito, para a inatividade. Então, se ele não for eleito, aí ele não fica na inatividade, né? Então, perceba, esse mais de 10 anos de efetivo exercício, ele só vai para a inatividade após ser agregado pela autoridade superior, se for no ato da diplomação, se ele ganhar aquela eleição, tá? Bom, e aí, nós colocamos aqui uma ressalva para vocês. Ele deverá se afastar com menos de 10 anos de efetivo exercício. E afastar-se, perdão, né? Definitivamente, porque o texto não deixa claro. Pois é. Você pode achar que essa foi depois ele volta. É uma licença. Não. Pois é. Para se candidatar, ele tem que pedir exoneração, ele tem que pedir baixa. Baixa aquilo que você tem no serviço chama de exoneração. Isso. Ele pediu baixa, se exonerou. Não foi eleito, volta pro quartel? Volta nada, pediu baixo, um abraço, aí tá foi. fora. Exatamente. Agora, se ele tiver mais de 10 anos de efetivo exercício, ele será o que nós chamamos de aposentado, né? Cadê? Agregado, Isso. olha só, com mais de 10 anos de serviço deverá pedir agregação, ou seja, licença remunerada, para que então possa candidatar-se. Se não for eleito, retornará ao serviço ativo, ok? E aí, após o fim da licença, obviamente de 3 meses. Se for eleito, no ato da diplomação, passará automaticamente para a reserva remunerada. E aí sim, é uma espécie, né, de aposentadoria. Então, se
o cara tem mais de 10 anos de efetivo exercício, ele obviamente terá mais regalia, né? Ele terá uma licença remunerada e, se eleito, ele passará, né, para ser agregado e automaticamente será aposentado, tá? Perfeito. Bom, Aqui é só uma decisão do Supremo para te mostrar, né? Que quando eu falei, o militar com menos de 10 anos tem que ser afastado definitivo. Isso não é invenção minha, né? É o Supremo que fala isso, né? Sim. E mais uma coisinha, olha aqui, ó. Passa o slide, por favor. De acordo com o Supremo, as regras do parágrafo 8º do artigo 14, elas não se aplicam só às Forças Armadas. Quando a gente fala militar, a gente raciocina. Militar é Forças Armadas, é Exército Marinha Aeronáutica. São só eles? Não. De acordo com o Supremo, as regras do parágrafo 8º também se aplicam aos policiais militares e aos bombeiros militares, ou seja, os militares dos estados. A regra é a mesma. Show. Aqui uma coisa que eu queria falar. Olha aqui, ó. Sem permite, professor. Não, olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um instante. Olha o que fala o parágrafo 8º. O militar alistável é elegível. Tranquilo. Como a professora falou, né? O único militar inalistável é o conscrito. Tranquilo. O resto é elegível. Então, do general aos soldados, são todos elegíveis. São elegíveis atendidas condições. A gente acabou de falar algumas aqui também. Então, 14 parágrafo 3º vai elencar as condições de elegibilidade que se exige de qualquer candidato a cargo eletivo. Entre essas condições aqui está a filiação partidária, já que no Brasil não se admite candidatura avulsa. O que é candidatura avulsa? Aquela em que você se candidata dissociado, desvinculado ao partido político. No Brasil isso não existe. Tranquilo. Mas olha aqui, ó. Constituição Federal. 142/305. O militar, enquanto serviço legislativo, não pode filiar-se a partido político. Ué, então o negócio deu ruim. Porque ela fala que o militar é alistável. É alistável desde que cumpra condições, dentre elas, pressão partidária. Mas a própria Constituição diz que ele não pode se filiar. Como é que essa confusão foi resolvida? Foi resolvida assim, ó. Ô Jesus, cadê o negócio? Ih, sumiu. Bom, enfim. O slide já desapareceu, mas enfim, vamos lá. O TSE resolveu o seguinte, que um militar em atividade, se ele quer candidatar-se, ele então pede a licença, ele pede a agregação, que enfim é a licença, e se candidata. Ele vai se candidatar por meio de um partido político? Sim, vai. Então esse militar, ele vai se candidatar por meio de um partido político, ele vai ser indicado em convenção, ele vai ter a legenda no nome de um partido político, ele vai aparecer na propaganda eleitoral do partido político, ele só não vai ter aquela filiação partidária formal. Então é candidatura avulsa, pelo amor de Deus, não é. Não é. Ele vai se candidatar através de um partido, por meio de um partido, com um partido. Ele só não tem a filiação partidária formal. Mas não é candidatura avulsa, pelo amor de Deus. Joia. Perfeito. Pode passar, professor. Então, 14, parágrafo 9º. A discussão aqui é a seguinte, olha aqui, ó. A gente acabou de ver artigo 14, parágrafos 4º ao 8º. Hipóteses de elegibilidade previstas na Constituição. Mas espera aí, essas são as únicas? Não, não são as únicas. Você vai ver uma questão dessa aqui agora. Deixa eu ver. Aqui, ó. As elegibilidades, como impedimento desse direito de ser votado, constituem exceções e, portanto, se circunscrevem taxativamente previstas no texto constitucional. Está dizendo o seguinte, as condições ou os casos de elegibilidade estão previstos apenas na Constituição. Tá certo isso? Totalmente errado. Errado por quê? Ué, olha aqui, ó. Artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos. Então, artigo 14 da Constituição, parágrafos 4º ao 8º, você tem ali uma relação exemplificativa de casos de inelegibilidade. Ali estão alguns casos, mas não estão todos. Os outros estão previstos aonde? Numa lei complementar. Que lei complementar é essa? Essa aqui, ó, a 6490.
Então, a prova, a situação é essa. A Constituição nos apresenta uma relação exemplificativa, uma relação aberta de casos de elegibilidade. Os outros casos estão previstos nessa lei. Só uma ressalva, por favor, que é o seguinte, já caiu em prova o seguinte, a seguinte premissa, né? Primeiro, as condições de elegibilidade estão dispostas tanto na Constituição quanto na lei ordinária. E as hipóteses de inelegibilidade estão dispostas na lei complementar. Porque qual lei complementar é essa? A 6490. Sendo que teve, né, a 135 de 2010, se não me engano, né, que veio para modificar a 64 de 90. Então, perceba, ele troca na hora da prova. Ele diz que hipóteses de inelegibilidade estão em lei ordinária e condições de elegibilidade estão em lei complementar. Só que não. E aí, como assim, eu não gosto de macete, eu gosto de fazer o aluno criar um raciocínio jurídico, mas na hora da prova, para você tentar memorizar isso aí, lembra o seguinte, maioria, para ser aprovado uma lei ordinária e uma lei complementar é o seguinte, tem que ter a votação, né, das duas casas do Congresso, Câmara e Senado, a lei ordinária por maioria simples e a lei complementar por maioria absoluta. A lei complementar é um pouco mais robusta, não é? Do que a lei ordinária. Então você utiliza a lei complementar para a palavrinha maior, que é inelegibilidade. E a lei ordinária para quê? Para elegibilidade, ok? Então você vai perceber que condições de elegibilidade estão estipuladas em lei ordinária e hipóteses de inelegibilidade, que é maior a palavra, estão dispostas em lei complementar. É bobo, é idiota, é. Só que isso já foi pedido em prova. Não, né? Verdade. E o raciocínio tem lógica, né? Só uma coisinha aqui, ó. Então essa aqui é a lei das inelegibilidades. Só que ela sofreu importantes modificações em 2010 por essa lei aqui. Essa lei aqui você conhece. Essa aqui é a famosíssima lei da ficha limpa. Então a lei da ficha limpa nada mais é de uma lei modificadora, uma lei que alterou artigos da 64/90. Ok? Então a lei da ficha limpa, essa lei aqui, ela está aqui dentro. É isso que ela faz. Ela modificou artigos dessa lei aqui. Ok? Bom, isso aqui a gente já viu, né? Isso. Tranquilo. Acho que tem mais um. Tem mais. Tem mais um. Tem mais de 3, eu só vim. Nossa, isso. Que rapaz exagerado. Então aqui, ó. Elegibilidade absoluta constitui excepcional, ou enfim, uma excepcionalidade e uma característica da pessoa, e não do cargo. Sendo implantada somente na Constituição Federal. Tá certo. Vamos lá. Elegibilidade absoluta é aquela que impede você de candidatar-se a qualquer cargo, em qualquer lugar, em qualquer eleição. Exemplo, estrangeiros, conscritos e analfabetos. Então, repara, aqui é uma condição pessoal. Eu sou estrangeiro, eu sou analfabeto, eu não ocupo cargo nenhum, eu sou recruta. Então eu sou elegível para qualquer eleição. Então as hipóteses absolutas só podem estar previstas na Constituição. As hipóteses relativas, lembra? Aquelas para as quais há exceção, essas estão previstas na Constituição e na Lei Complementar 64/90. Então isso aqui está certinho. Isso aí. Agora aqui mais uma questão, né? Vontade. Isso aqui é bem atualizado, 2017. Folha. Pois é, olha só, perceba. Com relação às normas, às condições de elegibilidade e inelegibilidade. Primeiro, olha que importante isso aqui. São inelegíveis os condenados em primeira instância por crimes de tráfico de entorpecentes, drogas e afins, racismo, tortura, terrorismo e por crimes hediondos. Ele coloca aqui os piores crimes para você cair na pegadinha. Só que não. Só será inelegível os condenados por sentença transitado em julgado. Então aqui ele colocou primeira instância, tá errado. Tá ok? Então, fica ligado nisso aí. Isso aqui tá lá no artigo da lei complementar, que é a hipótese de inelegibilidade, ok? Que está no inciso 1, a linha A do artigo 1º, tá ok? Então, vamos lá. B. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de pelo menos 1 ano, ok? E estar com filiação partidária definida pelo partido no mesmo prazo. Não, houve modificação, por isso que caiu, meu amor. E é a modificação que cai. Então perceba, aqui não é o mesmo período de filiação partidária. A filiação partidária antes era 1 ano.
hoje é de 6 meses, ok? Então, filiação partidária 6 meses, domicílio eleitoral 1 ano, tudo bem? Beleza, então aqui tá errado, conforme artigo 9º da Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições. Bom, idade mínima exigida aos candidatos. Olha o que eu falei para você no início. Idade mínima dos candidatos a vereador deverá ser verificada tendo como referência a data da posse. Não, porque salvo a de vereador, que será verificada na data do registro automaticamente. Ok? Por isso, aqueles 3 momentos importantes: registro, pleito e posse. Então, perceba o artigo 11, parágrafo 2º da Lei das Eleições. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo referência à data da posse, salvo quando fixada 18 anos para vereador, que hipótese que será aferida na data limite para o pedido de registro. Ok? Beleza. Bora. Candidatos expulsos do partido político antes das eleições estarão sujeitos ao cancelamento do registro? Perfeito. Tá certinho, esse é o gabarito da questão. Isso tá lá no artigo 14 também das eleições, ok? Então eles terão o registro cancelado, se forem, né, expulsos dos partidos. Perceba, antes das eleições, tá? Filhos, ai, olha a nossa árvore genealógica. Filhos adotivos, ok. Tios e sobrinhos dos prefeitos são inelegíveis nos respectivos municípios desses prefeitos, salvo se já forem titulares de mandato eletivos e candidatos à reeleição. Ora, a hipótese de inelegibilidade do parágrafo 7º, artigo 14, é somente para parente consanguíneo afim até o 2º grau. Perceba, faz aquela arvorezinha. O tio e sobrinho são parentes de 3º grau. Então, tá errado, ok? Outra questão. A aferição das condições de elegibilidade deve ser realizada até a data da eleição. Não, né? Porque olha só, nós temos momentos: registro, pleito, que é a eleição, né? E depois a posse. E é na posse que a gente vai verificar a data para a idade de todos os cargos, salvo a de vereador, que é verificada na data do registro. Bom, B. O número do candidato, tanto quanto o seu nome, tem por fim identificá-lo e será sorteado a cada convenção partidária, mesmo no caso de candidato à reeleição. Negativo, né? O partido, ele tem o direito de manter os números substituídos, né, atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter para aquela reeleição, tá? Então é facultado, ele pode manter, ele pode mudar. Não tem essa regra aqui de ter que ser sorteado em cada convenção partidária. Ser brasileiro nato constitui condição de elegibilidade para o cargo de governador de estado? Negativo, né? Eu posso ser brasileiro naturalizado como governador de estado. O cargo que é privativo de brasileiro nato é o de presidente da República, tá? Isso está lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Bom, os analfabetos são inelegíveis em qualquer hipótese. Aí, olha o que o professor falou. Apesar de serem alistáveis. Perfeito. Gabarito da questão. Bom, exige-se que o candidato, no prazo mínimo de 1 ano antes de sua inscrição para o pleito, fixe sua residência na circunscrição em que pretende se candidatar. Negativo. Olha o que fala aqui o artigo 9º da Lei das Eleições. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de pelo menos 1 ano antes do pleito. Ele colocou aqui inscrição antes do pleito. E estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo 6 meses antes da data da eleição. Tá ok? Olha os momentos. Exige-se que o candidato, no prazo mínimo de 1 ano antes da data da sua inscrição para o pleito, ou seja, inscrição e pleito? Não. Inscrição é um momento, pleito é outro momento. Tá ok? Bom, agora vamos tentar falar rapidinho sobre órgãos, né? Da Justiça. A gente vai fazer uma introdução ao assunto, né? Porque não tem como falar tudo. Pois é. Quer começar, professor? Pode falar. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Se você é do tipo que lê com frequência a folha dirigida, você já leu assim na folha: publicado edital para concurso de juiz substituto, é o juiz do Estado. Publicado edital para concurso de juiz federal. Publicado edital para concurso de juiz militar, para juiz de trabalho. Tudo que você já viu. Mas você nunca viu, nem nunca vai ver, na folha de em qualquer lugar, a seguinte notícia: atenção, publicado edital para o concurso de juiz eleitoral.
Nunca viu nem nunca vai ver. Por quê? Simples. Porque não existe justiça eleitoral de carreira. Os membros efetivos da magistratura que exercem função eleitoral o fazem de forma cumulativa com suas funções originárias. Então ele já tem uma função no judiciário e vai acumular a função eleitoral. É isso? É isso. Perfeito. Só um minutinho, professor, desculpa. Só fazer um desenho aqui rapidinho para vocês, para a gente só visualizar um pouco como funciona isso aqui. Vamos lá. Para a gente ver os órgãos rapidinho aqui. Primeiro, nós temos aqui o órgão supremo, né, da Justiça Eleitoral. É uma justiça especializada, que é o TSE. Depois nós temos o TRE. Depois aqui nós temos a Junta Eleitoral e os juízes eleitorais. Concordam comigo que TSE, mesmo não sendo época de eleição, eles estão trabalhando, a galera ali, existe aquele órgão? Correto, então ele é um órgão permanente ou temporário? É um órgão permanente. E o TRE? Também é um órgão permanente. Agora, juiz eleitoral é um órgão permanente? Sim, ele é um órgão permanente. Agora, a junta eleitoral, ela só existe em época de eleição e ela só é criada 60 dias antes da data daquela eleição. Então aqui, ó, esse aqui é um órgão temporário, tá? E já perguntou, em prova a gente vai ver a questão aqui, que perguntou quais são os órgãos da Justiça Eleitoral. Simples assim, tá? Pode, professor. Então, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? No slide para você fixar bem. Tranquilo. Aqui, então, o que a professora falou, né? Os órgãos, a relação dos órgãos. E aqui, então, o TSE. Então, repara, eu espero que a maioria aqui, se não todos, né, acompanharam, pelo menos uma parte, do julgamento da ação da Dilma e do Temer, a ação contra a Dilma e o Temer no TSE. Então, você viu lá o seguinte, quem acompanha o TSE? Você viu lá, um dos mais conhecidos de todos, né, é o ministro Gilmar Mendes. Mas o Gilmar Mendes, ele não é ministro do Supremo? Está também no TSE? Com certeza, olha aqui, ó. Dos sete membros, dos 7 ministros do TSE, 3 são ministros do Supremo. Ou então, peraí, o Supremo, ele tem ao todo 11 ministros. Então, os 11 vão se reunir e, dentre eles, vão eleger 3, que vão acumular função eleitoral exatamente. Tanto que, mais uma vez, se você acompanhou pela TV ao vivo as sessões do TSE, as sessões do TSE, de duas uma, ou são às 9 horas da manhã, ou são à noite. Não tem sessão do TSE à tarde. Mas não tem porquê, óbvio. Esses 3 aqui, à tarde, estão onde? Estão no Supremo. Esses 2 aqui, à tarde, estão onde? No STJ. Então, esses 3 aqui, esses 2 aqui, eles acumulam função eleitoral, acumulam, exercem funções no Supremo ou no STJ e vão acumular função eleitoral. Pergunta a gente toda hora ouve em sala. Ah, mas eles ganham alguma coisa? É uma gratificaçãozinha, mas é merreca, é 8, 9 mil, bicharia. Ela tá fazendo no carro, nada demais. E os outros 2 aqui são os advogados. Eu costumo até fazer com que a gente entenda o seguinte. Vamos pensar no grande escalão da justiça comum. Qual é o grande escalão da justiça comum? Vou até desenhar aqui primeiro. Ao lado, nós temos aqui o grande escalão da justiça comum, que, né, juntamente ou apartado, temos o STF. Depois nós temos o STJ. Depois nós temos os tribunais e temos os juízes comuns, ok? Bom, primeiro, grande escalão, STF e TSE. Se eu tenho o TSE como grande escalão da justiça eleitoral, eu pego primeiro do grande escalão da justiça comum. Quem? 3. Então, 3 eu pego lá do STF. Agora, se eu preciso pegar também do próximo do grande escalão, que é do STJ. Então, eu tenho mais 2 ministros do STJ. Tá faltando o que aqui? Tá faltando mais um, que é do TRF. E aí eu pego um desembargador do TRF. Não existindo um desembargador TRF, eu pego um juiz federal ali daquela circunscrição, daquela jurisdição. E aí tá faltando mais quem? Os advogados. Que aí eu tenho, por nomeação do presidente da República, 2 advogados, ok? Beleza. Agora, se eu quero eleger membros do TRE, que é um escalão médio, eu tenho que pegar também da Justiça Comum escalões médio, que é aqui o TJ. Então, o que eu faço? Pode passar, por favor, professor.
Bom, então vamos lá, voltamos. Então, eu tenho para o TSE o grande escalão. Então, primeiro eu pego do STF, depois eu pego do STJ. Agora, como eu quero o TRE, que é médio escalão, obrigada, eu pego também do médio escalão da Justiça Comum. Qual é o médio escalão da Justiça Comum? O TJ. Então, eu pego 2 juízes dentre os desembargadores do TJ. Depois eu pego 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo TJ. Então perceba. Primeiro são 2 desembargadores do TJ, que é médio escalão. Depois eu pego mais 2 daqui de baixo, mas que sejam indicados de quem? Do de cima. Então, 2 desembargadores do TJ e 2 juízes indicados pelo TJ, ok? Então, se você imaginar grande escalão da Justiça Comum com grande escalão da Justiça Eleitoral, você mata a questão e você acaba isso aqui entrando para você por osmose, tá? E, obviamente, mais 2 aí dentre os 6 dos advogados, tá ok? Beleza. Vamos lá. Pois é, vamos deixar aqui. O que você quer falar? Só para a gente terminar, a gente já tem que acabar, né? Tanto no TSE como no TRE, você vai ter 2 advogados, 2 juízes do TRE, do TSE, que são nomeados entre advogados. Se você pegar questões da CESP, especialmente sobre regimento interno, porque eu fiz um apanhado de questões da CESP de regimento interno de outros estados. Isso é uma questão muito recorrente. A CESP, em questões de regimento interno, ela vai te induzir toda hora ao seguinte erro, de falar que esses 2 advogados aqui, os 2 juízes indicados dentre esses advogados, eles são indicados através do 5º constitucional. Falso. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. O 5º constitucional, deixa eu botar aqui, o 5º constitucional, no artigo 94, ele se aplica aos tribunais regionais federais e aos tribunais de justiça dos estados. O 5º também se aplica, não está aqui, mas ele também se aplica ao Tribunal Superior do Trabalho e nos tribunais regionais do trabalho, ponto. Mas o 5º não se aplica, nem no TSE, nem nos TRS. Pelo amor de Deus, atenção com isso na sua prova. Perfeito. E outra, tá, gente? Esses membros da Justiça Eleitoral, eles ocupam um mandato temporário, tá ok? Eles não ocupam um mandato definitivo. Então, eles, uma vez na Justiça Eleitoral, exato. A Constituição diz que são 2 anos, prorrogáveis por mais 2 por interesse excepcional, por situações excepcionais. Já o Código Eleitoral diz que automaticamente, né, serão reeleitos, né, por mais 2 anos consecutivos. Mas é um mandato temporário, tá ok? E outra, são nomeados por quem? Que isso toda hora muda. Ele pede na hora da prova. São nomeados pelo presidente da República, que é o nosso chefe maior. Em prova ele vai falar que são nomeados pelo governo do estado. Falso. Falso. Ok? E outra coisa também importante, essa nomeação que é feita pelo presidente da República, a gente tem aqui também a questão dos procuradores. Então fique atento na hora da questão de prova, que ele pode colocar uma atribuição do procurador geral e colocar ali procurador regional. E você errar, tá ok? Sim. Pode passar, por favor. Vamos fazer um exercíciozinho? Vamos. Pra gente findar? Tem. Vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Vamos lá. Aqui, mais 2 biênios. Enfim. Um dia a gente volta. A gente quer voltar a fazer mais coisas para falar bastante. Faz parecer um concurso. Questiona. Queremos mais a aula. Cadê o exercício? Como o nosso cachê é muito alto, eles resistem em nos chamar, entendeu? A gente ganha milhões para vir aqui. Então eles ficam resistentes. Não, vamos chamar de novo, é muito caro. Direito, inclusive, né? Autoral. Demais. Milhões. A minha imagem não vale nada, mas a sua vale muito, com certeza. Pessoa, até parece. Ó quanto tempo de carreira. A minha imagem vale muito pouco. Até parece. Pô, eu acho que o exercício está no final. Eu trouxe, está no final. Para vocês verem quanta coisa a gente precisa falar de órgãos, né? Com certeza. Mas não temos tempo hábil para isso. Meu Deus. Cadê
duas questões. Sumiram. Puf. Ixi, Maria. Professor, acho que... Competência. Pessoal, Enquanto isso, outra coisa importante. Não, tá aqui, tenho certeza. Tá? Agora, rapidinho para vocês entenderem uma coisa. Toda vez que vocês estiverem ligados em competência, só irem, né, seguirem esse mesmo raciocínio do grande escalão, tanto para os membros da Justiça Eleitoral quanto para a competência. Isso também serve para a competência do direito constitucional, que está lá na Constituição. Não tem questão, não tem. Não tem questão? Não, aí a falha foi minha. Não, mas nós botamos questões aqui. Mas aqui acho que por uma razão qualquer, acho que eu pego e colar e assumiu. Tá voltando isso? Não, tá indo pra frente. Não, tá pra frente. Enfim. Pessoal, vamos ficar dentro das questões. Né? Mas, de qualquer forma, foi um prazer incrível estar aqui com vocês. Estaremos em outras ocasiões. Quem for nosso aluno, né, estará conosco nas salas de aula. Ou também, nós temos o produto aqui, Quebrando as Bancas, né, que a gente fala sobre CESP, FCC, e a gente traz só questões das bancas CESP, FCC. E aí, a gente vai pincelar tudo e vocês vão aí ter um material bem bacana para estudar, aulas robustas, aulas completas, bem verticalizadas, tá? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e espero encontrá-los novamente. Podem me adicionar no Instagram para tirar qualquer dúvida, é prof. Ariane Casado, ok? E aí vocês podem me mandar no direct também, professor, também tem certeza que tá... Eu tenho só Facebook. Henrique Sartori. Tá bom, querido? Ah, que exercício! Ó, não! Olha que bom. Só por isso agora a gente vai fazer exercício? Então, tira a despedida e volta para o exercício. Rapidinho. Vamos lá, então vamos lá. Bom, acerca dos órgãos do Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. Letra A. O TSE, órgão máximo da Justiça Eleitoral, atua como revisor de decisões de tribunais regionais e nas eleições presidenciais como instância originária. Perceba, é claro que está correto. Lembra que eu falei para você? Siga o grande escalão. Se é TSE, ele obviamente vai atuar como revisor do órgão abaixo dele, que é o TRE. Então tá certo. Perceba como competência é tranquilo, você não precisa ficar só decorando aquilo tudo? E isso está lá no artigo 118 da Constituição Federal, que fala aqui dos juízes, né, dos órgãos da Justiça Eleitoral, e também fala aqui da competência do Tribunal Superior no artigo 22, tá? B. É vedado ao STF exercer controle sobre decisões exaradas pelo CNJ. Primeiro, Conselho Nacional de Justiça não é um órgão do STF, ok? É um órgão para ele ter, né, aqui decisões jurídicas, enfim, administrativas. Então, o STF é vedado exercer controle dessas decisões. Olha só o artigo 102 da Constituição. Compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição. Cabendo-lhe o quê? As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Então é perfeito. Agora, isso aqui tá errado, não é vedado. Cabe a ele, precipuamente, tá? O CNJ controla todo o poder judiciário brasileiro, sendo órgão máximo na hierarquia nesse poder. O CNJ não faz parte do poder judiciário, ok? Ele está lá, apartado, tem sua autonomia. Então, no artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, diz que compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, tá ok? Mas não pertence aqui como um membro, um órgão, né, do Poder Judiciário. O TSE possui sedes nas capitais dos estados e do Distrito Federal. TSE, ele tem sede em toda circunscrição. Olha só, os são órgãos, o TSE com sede na capital da República e jurisdição em todo o país. Lembra do nosso globo que nós temos lá? Então, ok? D. Cabe ao TSE responder em caráter vinculativo às consultas sobre matéria eleitoral formuladas em caráter concreto. Negativo, olha só. Essas decisões em caráter vinculante só pertencem ao STF. Tanto é que súmula vinculante, ou seja, decisões repetidas da mesma matéria, só se tornam vinculantes a partir do martelo batido lá no STF. Então, só o STF que cria súmulas vinculantes. Então, essas decisões aqui do TSE não são em caráter vinculativo, tá ok?
E só isso. Agora não temos nem mais tempo para falar outras coisas, tá? Então, só para vocês terem um gostinho aí do que seria uma questão de órgãos, tá bom? Então, foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Espero nos encontrarmos em outros momentos e que todos nós obtenhamos êxito nessa prova, tá ok? Um beijo enorme no teu coração. Grande abraço. Tchau, tchau.